fosse algo de imediato. Assim, chega o momento da tentação e junto chega o pecado. Mas isso não é a nossa realidade. Mesmo que seja a sua experiência, isso não é a nossa realidade. Nós temos como, em Cristo, os que estão em Cristo, nós temos como resistir à tentação. Então, isso é o que nós vamos ver hoje. Vamos orar antes de entrar. E eu acho que seria bom, né, manter o microfone. Então, vamos pedir a Deus que Ele dê essa graça para a gente. Oh Deus Pai, obrigado por esse momento juntos. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, renovar nossas mentes, Deus, para que nós possamos entender a luta contra o pecado e a sua ajuda que o Senhor promete aos seus filhos. E oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Ok. Então, eu quero começar hoje num texto provavelmente conhecido, com certeza conhecido a todos, a história de Caim e Abel, né? Então, nós temos visto a queda de Adão e Eva. Agora nós estamos saindo do jardim e esse é o primeiro momento fora que nós temos mais detalhes e é um momento terrível, momento de um irmão se vingando com outro e matando o seu irmão. Então vamos olhar em Gênesis 4 e eu quero que vocês leiam e prestem atenção com uma pergunta na sua mente, tá? Eu quero que vocês pensem o que essa cena retrata de o que acontece dentro de nós. Onde eu estou nessa cena? Então, Gênesis 4, vamos ler. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim disse ao seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Caim se sentiu rejeitado. Então, nós temos aqui a história de Caim. E o interessante é que ele é assim, Deus chega e alerta ele no meio do momento. E ele está perguntando, assim, chamando ele à reflexão, mas o Caim não resistiu, né? Ele sentiu rejeitado, ele sentiu ciúmes, ele ficou perturbado pelo que poderia parecer um favor injusto ao seu irmão. Ele estava irritado por sendo o irmão mais velho, ser colocado numa posição de inferioridade. Ele estava realmente irado, e isso era visível no seu rosto, né? Então o Senhor vem e fala com ele enquanto está suspenso em sua raiva entre os pensamentos malignos e a exclusão. Deus chega e fala: eu vejo que você está com raiva, está claro, está na sua cara, mas você sabe por que seu irmão foi aceito. Você sabe por quê. Se fizer o mesmo, também será aceito.
Mas se não abandonar esse caminho, isso vai crescer, o pecado vai dominar você e isso acabará em destruição. Então, ali estava a saída. Se você fizer o bem, ou seja, se fizer como seu irmão fez, você pode se desviar do pecado. Mas Caim, e marca esse ponto, Caim não conseguiu resistir. Não conseguiu. Ele cedeu à raiva, chamou seu irmão ao campo e o matou. Ele derramou o sangue do seu irmão no chão. Caim não conseguiu resistir. O Tim Keller, o pastor teólogo Tim Keller, ele fala que o livro de Gênesis é como o DNA da humanidade. O que nós temos em nós está escrito no livro de Gênesis. E vemos que aqui parte do nosso DNA é a tentação e nosso fracasso em resistir a ela. Isso está dentro de cada um de nós. A tentação de fazer o mal, de trazer destruição e a falta de capacidade de resistir à tentação. Né? Quem não pode identificar com essa realidade das nossas vidas? Mas, segundo o dicionário bíblico da Easton, tentação pode ser definida como uma prova. Momentos em que somos colocados à prova. Em Tiago 1, 2 e 3 está escrito assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então é uma prova, uma provação, e isso é a tentação, né? Mas normalmente o nosso entendimento da aprovação é um convite ao mal, né? Um convite ao mal. Assim, Caim é colocado à prova, ele fará o que é o certo? Resistirá ao que sua raiva o impulsiona a fazer? Então, isso está logo ao início da história da humanidade, né? O que nós encontramos hoje, estamos vendo. Desde o início dos tempos, que isso é a realidade do homem. E como que você define o pecado? Quando alguém fala pecado, o que você pensa? O pecado pode ser definido desta forma, de dar as costas para Deus. Assim, quem tem filho sabe como é, de você fazer um pedido e o seu filho dar as costas para você. Ou seu chefe está pedindo algo de você e você simplesmente dá as costas, né? Significando que eu vou seguir a minha própria direção, né? Então, Deus está dizendo a Caim, você está perigosamente perto disso. Mais adiante, veremos uma cena onde Jesus é tentado por Satanás, né? E qual outro título Satanás possui? Ele é chamado de pai da mentira. E o pecado, como Satanás, é mentiroso, é um ladrão e assassino. O pecado diz, o Deus aqui, eu tive dificuldade em saber bem como traduzir essa parte, mas o pecado, Deus disse, estava à porta. Eu vi na pregação do Tim Keller que ele estava falando sobre o gato dele. Eu também tenho um gato em casa. E quando a Stormy, a nossa gata, alguns de vocês conhecem, quando ela está se preparando para pular em cima de alguma coisa, ela agacha e ela fica, qual era a palavra? Espreita? Espreita. E então Deus está dizendo que o pecado está se preparando, está de ameaça, mas também tem o sentido de ficar escondido, de ficar pequeno, né? E quando você pensa sobre o pecado como mentiroso, como um ladrão, como assassino, primeiro o pecado não quer ser visto, para depois poder trazer a destruição. Então, ele está dizendo a Caim, você não está vendo onde isso vai levar. Isso não está claro para você. Isso, você está enganado, né? Que você está achando certo
justificado, mas isso é uma mentira. Isso só vai trazer destruição. Então, Caim e nós, a gente não consegue ver que os próximos passos levam à morte, destruição, ruptura com Deus e com o próximo. Não apenas seu irmão não voltará mais, mas como Caim está prestes a ser expulso da presença de Deus. Mas ele não está considerando nada disso. A única coisa que ele está considerando é aquele momento, aquele sentimento, os impulsos de vingança que ele está sentindo. E é neste ponto onde eu me encontro. Eu não sei sobre vocês. A dificuldade de resistir ao pecado. A dificuldade de seguir firme. Permanecer firme diante dos impulsos, né? E Deus nos chama a dominar a tentação do pecado. No entanto, fracassamos em refrear nossos impulsos. Caim cedeu à raiva, ao pensamento assassino, chamou seu irmão ao campo e o matou. Ele não conseguiu refrear seus impulsos. E a gente não consegue refrear nossos impulsos. Somos reféns de nossos desejos. E o mundo, assim, sempre está nos levando a pensar sobre o que a gente quer e como satisfazer aquele desejo, independentemente do que seja. Então, embora saibamos que mentem para nós e nos levam a fazer coisas destrutivas, e mesmo vendo esse padrão repetidamente, continuamos não resistindo. Como diz a música Hotel California, somos todos apenas prisioneiros aqui da nossa própria criação, né? Nós somos aprisionados, presos a essa reação. E eu acho incrível como que o homem é diferente dos outros animais, como que nós temos hábitos de autodestruição, coisas que a gente sabe que faz mal para nós, mas mesmo assim, mesmo vendo uma história cheia de exemplos de pessoas se dando mal, a gente continua no mesmo fluxo. Mas onde nós vemos isso em nosso mundo de hoje, né? A gente está lendo, claro, assim, aqui é Gênesis, né? História bíblica, mas será que a gente consegue ver isso em nosso mundo? Eu estava lendo numa revista secular, Psychology Today, e a doutora Catherine Hawley, ela escreveu assim sobre tentação, tá? Nada disso, ela não está falando sobre a fé dela, sobre um desejo de seguir Cristo, nada assim, mas somente uma revista secular que ela escreveu assim: certamente não é fácil ser bom. Muitos de nós navegamos pela vida com as melhores intenções. Esperamos sermos corajosos, honestos, bondosos e justos, mas a tentação está por toda parte. E até mesmo as melhores intenções podem começar a vacilar diante de frustrações cotidianas ou crises repentinas. É mais difícil ser honesto quando sabemos que podemos mentir sem consequências. É mais difícil tratar seus filhos com bondade quando eles têm se comportado mal o dia inteiro. É mais difícil pegar apenas sua parte da comida quando você está o dia inteiro sem comer. Que explicação verdadeira de tentação, né? Como ela falou, certamente não é fácil ser bom. A tentação não é apenas um termo bíblico, ela não é estranha ao nosso mundo. Mas no fim das contas, eu quero levar um pouco mais para mais profundo consideração da questão. Tudo se resume em dois problemas que enfrentamos. Primeiro, um problema na superfície. Precisamos de ajuda para não fazer o que causa destruição e separação, para não desejar o que traz dano e para resistir a essas inclinações e convites ao mal. Entendeu? A gente tem um problema meio superficial de resistir o que causa danos. Mas o segundo problema maior, é como
lidar com a destruição que já causamos? Como imaginar ou ter esperança por um mundo sem dor? Como sociedade, lidamos com a ausência e o afastamento do nosso Criador e com a distância e hostilidade em relação ao próximo. Então nós temos esses dois problemas. Como resistir o que causa destruição, mas maior, como lidar com a separação que isso traz entre nós e nosso Criador e a hostilidade que isso traz entre nós e nosso próximo. Então, dentro ou fora da igreja, a resposta, o problema com isso, a dificuldade com isso, é nosso orgulho, né? A incapacidade de admitir ou assumir qualquer parte do problema, de assumir responsabilidade com o problema. Isso é nosso orgulho. O Caim, ele não conseguia ver o erro dele, somente o que era certo para ele naquele momento. E, para complicar mais ainda, a relutância em pedir ajuda. Quem se identifica com isso, né? De que pelo orgulho, a gente não somente tem problema de admitir o erro, mas é impossível pedir ajuda. Ou até saber onde pedir ajuda. Então, mas por que? Então, podemos ver, a gente não consegue resistir por causa do nosso orgulho. Então, mas vamos ver também o que é a tentação. Como eu falei antes, pode ser vista como uma provocação. Além de provação, é uma provocação, algo que desafia nossa dignidade. Ou como uma prova situacional que nos oferece uma escolha. Quem é mais importante neste momento? Em Tiago, capítulo 1, está escrito assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. A tentação é um convite à morte, e desde a queda de Adão e Eva, ela não acontece apenas fora de nós. Isso é o ponto, gente, aqui. A tentação não é algo exterior a nós. Isso não é somente circunstâncias difíceis, né? Chegou a notícia hoje, para alguns de nós, muitos chegaram sem saber, que teria dificuldade de estacionar, talvez seria sem energia. Qual é a tentação? Eu vou dormir mais um pouco, né? Porque ir ao culto com toda essa dificuldade, né? É uma simples tentação. Mas a realidade é que a tentação não está somente nas circunstâncias externas ou pessoas externas, mas está dentro de nós. Nós temos muita ajuda sendo oferecida para nós pelo mundo de melhorar a sua vida, porque assim eles estão pensando que você resolve essa tentação. Mas a gente sabe, como Jesus mesmo disse, nada que entre de fora pode tornar alguém impuro. Ao contrário, o que sai de dentro da pessoa é o que torna impura. Então, ao mesmo tempo que a gente enfrenta dificuldade, a tentação vem de dentro de nós. Isso é da nossa natureza. Então, a humilhação neste contexto acontece quando algo ou alguém entra em cena e nos desloca como os mais importantes. O orgulho fala, eu sou mais importante, eu sou mais, as minhas necessidades são maiores, eu sei melhor. E quando a humilhação é algo chegando e te colocando no seu lugar, que você não é, talvez, aquilo que você pensava. Né? E algo maior que nós, por meio de circunstâncias, ameaça nos rebaixar ou tirar algo de nós. Caim estava perdendo seu lugar como o mais importante.
A tentação é o teste no qual podemos mentir, roubar ou matar para alcançar o poder que tanto desejamos e achamos que é o nosso por direito. Então, a gente sabe que como seguidores de Cristo, enfrentamos a tentação todos os dias. Ainda assim, somos chamados, e isso que a gente está considerando na série, a responder com humildade. Isso é o chamado, né? Jesus disse, pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Como acessamos a verdadeira humildade diante de Deus e dos homens? Isso é o desafio. Agora eu quero considerar a tentação de Cristo. Olhe comigo em... eu acho que eu vou ler em Lucas 4. Tem Mateus 4 e Lucas 4 são bem parecidos, mas está um pouco diferente em Lucas. Aí eu queria ver com vocês em Lucas 4. Eu comentei ontem, eu acho que foi com Jader, eu falei com ele, parece que quando você começa a estudar um assunto, de repente você vê que está em toda a Bíblia. Aí eu falei, eu vou ter que me conter aqui para não sentir a obrigação de falar tudo. Então, tem muito que poderia ser dito sobre a tentação de Cristo, mas eu quero só destacar algumas observações. Mas olha aqui comigo, Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Gente, ele acabou de ser batizado, agora está voltando do Jordão, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Onde está escrito foi guiado? Isso talvez seja uma tradução que não captura bem o significado. Guiado seria eu chamar o Diego, vem cá Diego, me segue aqui. Aí você vem e me segue. Mas o sentido aqui nessa palavra é eu pegar Diego pelo braço e eu levar ele para onde eu quero levá-lo, né? Ele está sendo quase arrastejado, não porque ele não se submeteu àquele momento de tentação, mas foi as forças, né, que ele foi levado. E além disso, nós devemos usar nosso imaginário de pensar ele como homem. Na primeira semana a gente deixou isso muito claro que Jesus veio como homem, né? Então você imagina ele sendo levado para o deserto, está sem comer e está sendo atormentado. Como que você fica quando você está com fome? Como você fica quando você está com fome? Irritado? Agora imagina alguém sentado juntinho a você e só falando. E além de só falar, está atormentando você, te colocando à prova com tudo, trazendo todas as tentações, assim, por que você não levanta? Faça o pão, pedra virar pão. Por que você só não domina? Você tem o poder de dominar. Assim, imagina essa tentação. E Jesus, ele passou por isso. Ele passou. E é interessante que o meu objetivo aqui não é de aprofundar em cada tentação, porque em Hebreus, nós vamos até ver esse versículo mais para frente, a gente sabe, escuta essa parte, a gente sabe que ele foi tentado em todas as coisas. Então a gente não precisa tanto especificar quais foram as tentações, mas de lembrar que todas essas tentações se encaixam nas suas tentações. Onde você se sente tentado, Jesus foi tentado. E talvez, desculpa Esther, talvez estou pulando para frente, mas outra coisa é que alguns chegam com a queixa que, mas Jesus, será que ele foi tentado? Será que ele sentiu? Ele era o Filho de Deus, ele não tinha pecado. Mas esse argumento não tem peso. Porque qual é mais difícil? Eu oferecer algo para você resistir por alguns segundos e depois você assim cede à tentação. Ou
você resistir dia depois dia, depois dia, depois dia, depois dia, depois semanas e semanas e anos, assim, a resistência total é muito maior do que uma resistência de alguns minutos. Então, a gente fala meio que chora a quem quer ouvir que a tentação foi demais. Eu não consegui resistir. A gente fala com Deus assim que assim, a gente vai direto para o perdão, porque não tinha como, Deus, eu resistir ao pecado. Mas aqui nós temos que lembrar que Jesus, em sua humanidade, ele enfrentou todo tipo de tentação. Sabemos que ele assumiu a forma de servo, o que exigiu que tomasse para si um corpo humano. Sabemos que o próprio Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Portanto, a sua humanidade é inseparável de sua missão, de dar sua vida como resgate por muitos. Então, a gente sabe que Jesus, naquele momento, ele experimentou toda a humanidade. E pensa, por que foi necessário? Por que foi necessário Jesus entrar nesse deserto para ser testado antes do seu ministério? Vocês lembram do que Jesus falou sobre Satanás mesmo? Ele falou em Marcos 3, de fato, ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali os seus bens sem antes amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele. Aqui, neste momento, Jesus está entrando na casa de um homem forte para amarrá-lo, para roubar os seus bens. Que texto louco, né? Mas pense bem o que está acontecendo aqui. O que aconteceu no jardim? O Adão e Eva estavam lá, eles foram chamados para dominar aquele espaço, para exercer a autoridade. E o que aconteceu? Satanás entrou em cena, enganou eles e ele tomou a autoridade. E o jardim virou um deserto, né? Agora Jesus está entrando no deserto e ele desafia o homem forte ali, mas ele não cedeu, e assim ele está tirando de volta a autoridade. E como a gente viu semana passada no batismo, que começou a nova criação, a gente está vendo que aqui Jesus passou por esse momento e agora ele vai tirar tudo de volta. Tudo. Então, a gente pode saber que Jesus veio para resistir à tentação na carne, para nos dar uma nova vida, para que a gente não seja mais escravizada ao pecado. Que sentido faz dele ter entrado e derrubado esse homem forte e a gente, quem está em Cristo, de continuar escravizado ao pecado? Não faz sentido. Não faz sentido. Ele mesmo disse que era necessário ir para o Pai a fim de enviar o Consolador para estar conosco. Ele enviou, a gente viu no livro de Atos esses dias, que nós recebemos em Cristo o Espírito. Ele não somente teve vitória, mas ele passou para a gente. Quem está em Cristo, ele passou essa vida. Ele passou o Espírito para também ter vida. Então, agora temos algo que brota de dentro para fora do Espírito. Não apenas uma mudança de comportamento ou de sistemas para tentar vencer a tentação, mas fomos vivificados. O reino de Satanás está sendo derrotado e o reino de Jesus está avançando, né? Então, mas a gente vê aqui, olha no final do texto de Lucas 4, olha aqui versículo 13. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno.
qual foi o momento oportuno? Quando que ele ia chegar de novo em cena? Né? Na cruz. E a gente sabe que em Gênesis que teve uma profecia que o homem, o filho, o herdeiro, semente de Abraão ia ser ferido, né, no calcanhar, mas ele ia esmagar a cabeça. Então a gente tem aqui ele sendo ferido, mas sabendo que na cruz ele vai esmagar a cabeça dele, né? Então o momento oportuno, o que Satanás achava oportuno, na realidade era o fim dele, né? Então eu quero avançar aqui um pouco, e eu quero pensar agora sobre o que isso significa, né, em nossas vidas. O que isso significa em nossas vidas? Então, em Deuteronômio, eu sempre tenho dificuldade com esse livro da Bíblia. Deuteronômio 8 é a passagem que Jesus está citando no deserto, né? Quando ele vai a resistir, ele cita Deuteronômio 8. E eu vou ler 2 e 3. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos. Interessante, né? Que é uma prefiguração de que vai acontecer depois com Jesus. Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou, fazendo-os passar fome, e depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Não é interessante ver que eles foram humilhados no deserto? Jesus foi humilhado no deserto. Eles passaram esses 40 anos. Agora ele passou esses 40 dias. Eles comendo maná. Eles sabendo que Deus ia providenciar comida para ele. Ele poderia confiar no Pai. Então, igual a gente leu mais cedo, Hebreus 2. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Observe bem o que está escrito aqui. Era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, e ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Na tentação, somos provados para revelar o que está em nosso coração, para revelar nossas intenções. Mas para aqueles que estão em Cristo, que o têm como sumo sacerdote misericordioso e fiel, nós temos ajuda. Guarda esse próximo versículo durante essa semana. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Abrem suas Bíblias comigo. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Vocês ouviram esses alertas do Paulo? Primeiro, cuidado. Não pensa que você está forte, suficiente para resistir à tentação por si mesmo.
Primeiro, é comum. Não pense que essa tentação é demais. Não tem comparação. Só eu que estou passando por isso. É comum entre os homens. E também lembra que Ele está providenciando um escape para vocês. Então, qual é a intenção de Deus para você na tentação? Ele está te humilhando? Ele está extraindo o que está no seu coração? E Ele está se mostrando fiel. Seu Filho é o nosso fiel sumo sacerdote. Deus está mostrando fiel e seu Filho é fiel. Deus deseja que nós superamos a tentação. Ele deseja que confiamos nele. Nós temos um grande sumo sacerdote. Hebreus 4, 14 e 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, vamos finalizar aqui, pensando na prática. Eu lutei muito com esse versículo esses dias, assim, para entender. Sim, mas, assim, nós vamos receber graça, misericórdia, mas como que isso vai nos ajudar na luta contra o pecado? Tipo, eu vejo que nós estamos chegando com confiança, mas qual é a situação diante da tentação para quem está em Cristo? E uma coisa é que o que você está esperando receber? Quando você chega no meio da tentação, faça sua oração. O que você está esperando de Deus? Né? Será que são bênçãos temporais? Respostas aos seus desejos? Ou será que é o afastamento dos espinhos na carne? Ou é misericórdia e graça para ajudar na tentação? Vocês vejam a diferença? Uma coisa seria só o livramento daquilo, outra coisa seria força para lutar, superar. Mas o que seria essas misericórdias e graças de Deus, né? Que nós estamos encontrando duas coisas. O teólogo Alexander Maclaren, ele fala assim: nós estamos encontrando o coração de Deus e a mão de Deus. O coração, Deus está naquele momento que você chega com necessidade, Ele está te dando seu coração. Amo você. Lembra sua identidade. Você é meu filho amado, em quem eu agrado. Eu estou vendo você. Eu estou vendo o que você está passando. Eu amo você. Ele está passando o seu coração. Mas ao mesmo tempo, a gente está encontrando a mão cheia de Deus, né? O dom das bênçãos necessárias. Quando você pensa que Jesus passou por toda tentação, Ele sabe muito bem o que você vai precisar. Ele sabe muito bem o que você vai precisar. Quem aqui é técnico de algum esporte, né? Quem já atuou como técnico, né? Eu achava que tinha mais, né? Ok, obrigado, Pedro. Liga aqui. Então, vocês sabem, a Larissa já foi, né? A Aline, né? Todos os dias, né? Eu já fui, não do nível de vocês, mas eu já, né, ajudei com a equipe de basquete do meu filho. Eu já joguei muitos anos, né? Eu sabia muito bem o que eles precisavam. Eu vi o que eles estavam vendo ali. Então eu sabia o que falar com eles, né? Eu tinha noção. O Jesus, Ele tem noção maior que você de que você precisa na tentação. Mais que você. E então Ele está pronto para te passar a graça certa, com a mão cheia.
O McLaren, ele falou assim: ele não me dá um pacote que era destinado a você. Não há erro na entrega. Ele não envia soldados ao Polo Norte equipados para lutar na África, né? Ele sabe bem o que é necessário, né? Então, a gente espera dele a ajuda certa. Ele virá a tempo para fazer tudo o que é necessário. Ele virá a tempo para fazer tudo o que é necessário. A questão é, eu vamos esperar até que ele venha? Ou nós vamos ceder antes que ele chegue com a ajuda? Ele não é devagar com a sua ajuda. Ele sabe a hora de chegar. Ele virá antes, né? Pensando sobre Pedro, andando sobre as águas. Ele virá antes que Pedro afunde sobre as águas. Ainda não antes que ele sinta as ondas geladas subirem até os joelhos e clame: Senhor, salva-me, estou morrendo. Mas quantas vezes eu já perdi essa experiência por desistir antes, sem ter esperança de que ele ia chegar, né? Para mim, que eu estava vendo, não tinha escape. Então, eu simplesmente me entreguei aos desejos, aos impulsos, né? Mas Deus, através do nosso sumo sacerdote, que sabe o que a gente precisa, Ele chegará a tempo com a sua ajuda. Mas lembra, Ele não chega no seu horário, porque Ele está usando aquele momento para nos provar, para nos humilhar. Você confia em mim? Você me ama? Ele está nos colocando à prova. Então, 4 aplicações práticas. Primeiro, vá à oração. Entre com confiança. Jesus abriu o caminho. Vamos com base no mérito dele, não no nosso. Vamos com confiança porque Ele sabe do que precisamos. Peça, bata. Ele conhece bem as nossas necessidades e Ele é fiel. Segundo, aprofunde-se na palavra. A gente não leu, né, mas vocês sabem que toda a tentação, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Essas são provas de fé. Essas palavras aqui são provas de fé. Vamos confiar nele. Apenas a palavra de Deus nos dá olhos para enxergar além do horizonte. Como confiar que sua provisão virá somente confiando na fidelidade que Ele demonstrou nas páginas da história? Terceira coisa, Ele dá suas graças. O Alexander McLaren, ele falou que você receberá graça e misericórdia. Ele falou que talvez seja melhor traduzir como graças. Por quê? O que são essas graças? São os dons dados aos seus filhos. Apoie-se no corpo de Cristo, em seus irmãos. Um é capacitado para trazer uma palavra de sabedoria. Outro está a ponto para te ajudar e servir. Um tem fé onde a sua falta. Outro está pronto para orar com você. Eu já experimentei, você já experimentou. O que o pecado faz? Te isola do corpo, te tira do corpo. A mentira, de alguma forma, vai chegar até o ponto de você não querer ficar entre o corpo, mas de se isolar. Pode ser por orgulho, pode ser por culpa. Não. Qualquer outra palavra. Pode ser por culpa, né? Que você não merece estar aqui, né? Vergonha. Essa era a palavra que eu estava procurando. Então pode ser por vergonha ou pode ser por orgulho. Mas você não vai encontrar a graça fora daqui do corpo. E o quarto ponto, ande pelo Espírito. No orgulho não conseguimos admitir que erramos. Não conseguimos pedir ajuda. Mas Jesus disse que era necessário que Ele fosse para o Pai para que enviasse um Consolador. Um ajudador que ministra ao nosso Espírito. O Espírito nos lembra das palavras de Jesus.
O Espírito nos lembra quem somos. O Espírito traz consolo à alma. O Espírito está operando em nós, produzindo fruto novo no lugar de obras mortas. Orem comigo. Deus Pai, nós te agradecemos por seu Filho, Jesus, que Ele veio na forma de servo e foi obediente até a morte. E agora Ele está exaltado e Ele está intercedendo a nosso favor. Ele está nosso grande sumo sacerdote que compadece das nossas fraquezas, que abriu o caminho para a gente chegar no trono da graça para pedir ajuda no tempo oportuno. Sabemos, Deus, que Jesus, Ele quebrou a coluna de Satanás. Ele deixou ele sem poder. Ele esmagou a cabeça dele. Agora nós temos o Espírito em nós. Nós temos a vitória em Cristo. Ajude-nos, Deus, de olhar para Ti, para esperar o momento da salvação, Deus. Isso é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém.